Olá, vamos seguir com o capítulo 16. Lucano, né? Lembrou a si mesmo que entrara na posse ultimamente e a preço considerável de um manuscrito traduzido vindo de Catio, contendo palavras sábias escritas havia séculos por um Kung Fu-tze ou Confúcio, como José ben Gamliel o chamara. O professor judeu relutara para separar-se dele, mas Diodoro, refletia Lucano, poderia ser acalmado por aquelas palavras altaneiras, tão calmas, tão resignadas, tão corteses, tão contemplativas. Também haveria de fazer um vigoroso movimento aprobatório de cabeça ao ler, abre aspas, lembrai-vos disto, meus filhos, um governo opressivo é mais violento e mais de temer do que um tigre. Fecha aspas. O pequeno Cláudio Vesalho, de cara de árpia, viera parar bem junto de Lucano, com seu desventurado aluno, e elevara a voz. A matemática realmente é uma arte apolínea, esganiçava-se ele. Quem a detesta ou a evita, ou vê nela uma ciência menor, não passa de um macaco imprudente e obstinado. Ele está se referindo a mim, pensou Lucano, um tanto divertido, fingindo estar muito absorvido na carta. O gregozinho afetado sentia-se tomado de irritação. Continuou a falar com o aluno, mas em realidade dirigia-se a Lucano. Considero Pitágoras superior a qualquer Aristóteles ou Hipócrates, ou Júlio César, declarava ele, ou a qualquer Fídias, ou a qualquer artista, ou seja, a quem for. Toda a ciência e toda a arte estão baseadas em princípios matemáticos definidos. Raciocínio. Tudo é matemática. Digamos que desejemos provar que a soma dos primeiros números ímpares n e n2, isto é, 1 mais 3 mais 5 mais 2n, 1 igual a n2. Não é verdade que n é igual a 2? Sim, pois 1 mais 3 é igual a 4, igual a 2 elevado à segunda potência. É também verdade que n é igual a k. Nesse caso, teríamos... Lucano bocejou longamente e, vendo isso, Cláudio Vesalho se agitou. O jovem grego levantou-se calmamente e caminhou até o portão distante, na outra extremidade do jardim. Os dentes de Cláudio Vesalho rangeram. Ali estava um indivíduo dotado para a arte apolínea, que preferia meter a mão em cadáveres e ensanguentar suas vestes e respirar cheiros odiosos em enfermarias e casas de tratamento. Ufa! Odiava Lucano por esse desperdício todo. Que fosse para o inferno. Que trouxesse garotos ao mundo, garotos que jamais deveriam ter nascido, e abrisse barrigas para retirar pedras dos que não resistem ao seu desejo ardente à mesa. Digno trabalho para um digno choramingas. Aquele embusteiro não frequentava os bordéis de Alexandria, como qualquer jovem normal fazia, nem se mostrava demasiado respeitoso no que se referia aos professores. Suas atitudes eram despropositadas. Por acaso dava a honra de sua presença às tavernas?
circos e teatros? Não, realmente não. Valia demais para isso. Estava sempre cuidando de proteger suas delicadas mãos durante os esportes mais rudes, receoso de lesar o dedo que devia manter o bisturi. Ele é um jovem Hermes? Disse o perseguido aluno, em tom de admiração, seguindo Lucano com os olhos. Cláudio Vesalho, furioso, guinchou como um porco e esbofeteou-lhe o rosto. Lucano saiu dos jardins e da universidade. Mais adiante estavam os vastos gramados verdes, sobre os quais as palmeiras, cipestres, mirtos e salgueiros lançavam sombra esmeraldina naquela atmosfera brilhante e dourada. Uma imobilidade suave estendia-se sobre a terra. O mar, em seu mistério insondável, estendia-se para o infinito. Lucano estava só. Tudo era silêncio, exceto pelas vozes inquietas das águas que corriam para o ocidente. De súbito, o crepúsculo desceu e terra e mar modificaram-se. Lá em cima, o céu tornou-se um arco côncavo e sombrio, de um azul esverdeado. O mar escureceu para um violeta intenso e tranquilo. Os seus pontos mais distantes, alvoroçando-se com o vermelhão do sol, que parecia pousar sobre as ondas. O ocidente ilimitado queimava em luz cor de laranja e escarlate contra as nuvens negras que se deslocavam sob a forma de galeões romanos, movendo-se em suas viagens desconhecidas, as velas enfunadas por um vento não sentido e não terreno. A imensidade do céu e do mar fazia minúscula a terra, crescia sobre ela, rolava em torno dela, em tom de respeitoso temor, ainda assim carregada de fatalidade e pressentimento para Lucano. Involuntariamente recordou-se de José ben Gamliel, falando num crepúsculo como aquele, aquela sua voz sonora, embora suave. Os céus declaram a glória dele. Lucano sentou-se na relva. Sentiu de novo a terrível estranheza entre ele e Deus. Mas não devemos permitir jamais que Deus entre em nosso coração, porque com ele vem a angústia, a dúvida, as ordens, as exortações, o medo e a tragédia. Uma vez dono da alma do homem, ele torna-se rei e não há mais ninguém além dele. Mas com suas ordens e suas leis, ele também traz amor e deleite espiritual, e pão para a alma e luz para as trevas, disse José ben Gamliel a Lucano, certo crepúsculo. Sem ele, apenas temos um mundo de desilusão, de fome, poeira e dor, e um vazio que o homem não pode preencher. Temos a morte, sem o mais santo, abençoado seja seu nome. Temos apenas lágrimas que não podem ser consoladas. Todo o ouro do mundo não pode comprar a sua paz, que fica para além do entendimento. Ensinei-te os salmos de Davi, o rei. O Senhor é gracioso e cheio de compaixão, lento para encolerizar-se e de grande misericórdia. O Senhor é reto em todos os seus caminhos e santo em todos os seus trabalhos. Não criticará sempre, nem para sempre conservará sua cólera. Pois assim como o céu é alto acima da terra, tão grande é a sua misericórdia em relação aos que o temem. Meu Lucano,
Eu o sinto junto de ti. Sinto-o tão próximo quanto o respirar. Sua mão está sobre ti. Não tenhas medo, meu filho. Volta-te para ele em teu desgosto e pavor, pois sei que tais coisas te devoram. Ele nos angustia, respondera Lucano amargamente. Nada quero dele. Que explicação tens tu, Rabi, para o que diariamente vejo das enfermarias públicas e nas casas de tratamento? Por que deve uma criança sofrer e um homem ter a aflição da lepra? Como chegaram eles a ofender a Deus para que ele os castigue? O mundo é um imenso gemido de agonia. José voltara para seu aluno seus grandes olhos luminosos que irradiavam compaixão. Jó foi homem angustiado, chorou por ele próprio e pelos seus semelhantes e censurou Deus pelo que lhe parecia a miséria sem sentido da terra. E Deus respondeu-lhe, reprovando-o: Por acaso deste tu ordens às manhãs desde os teus dias e levaste a aurora a conhecer seu lugar? Entraste nas nascentes do mar? Viste as portas da sombra da morte? Podes fazer Mazarote surgir na sua época? Ou podes guiar Arquituro com seus filhos? Conheces os decretos do céu? Podes determinar o domínio dele sobre a terra? Podes evitar o relâmpago para que ele se aproxime de ti e diga: aqui estou? Quem fornece o alimento ao corvo quando seus filhos gritam para Deus? O que discute com o Todo-Poderoso deverá instruí-lo? Que responda aquele que reprova Deus. José ben Gamliel estivera ali com ele, naquele mesmo lugar, alto, majestoso e delgado até a transparência, vestido em trajes de cor castanha escura e carmesim, sua cabeça altaneira envolvida num tecido de algodão vermelho. O rosto provido de barba, com sua pele aperolada, nariz delicadamente aquilino e boca suave, brilhara ao crepúsculo como alabastro. Lucano amava-o e venerava-o mais do que a qualquer dos outros professores. E ele, entretanto, estava constantemente exacerbando o próprio coração do jovem. Mesmo assim, procurava José e não saberia dizer porquê. A não ser por lhe atirar friamente suas perguntas e comentar cinicamente as respostas amorosas que recebia. Naquele crepúsculo, Lucano arremessara palavras como se fossem pedras sobre aquele rosto venerável e delicado. Se tivesses sofrido, professor, se tivesses suportado a perda de alguém que te fosse mais querido do que a vida, se tivesses visto esse ser amado morrer em aflição e sem esperança, a vitalidade deixando-lhe o corpo como um vazamento invisível de água, sendo ela a mais doce das mulheres, não falarias assim. Como Jó, cobririas de cinzas tua cabeça e gritarias tua censura contra Deus. Falarias então da sua misericórdia? O rosto de José modificou-se, ou talvez fosse apenas porque a noite descera um pouco mais. Fora sem dúvida apenas o cair da noite que atitara aquele aspecto de tragédia e cansaço sobre o rosto do professor. José jamais falava, a não ser tranquilamente, como alguém que tivesse jantado bem ou que vivesse confortavelmente, sem indagações,
nem transtornos. Sim, era apenas o crepúsculo que se fizera de súbito mais denso e contorcera-lhe o rosto por um só momento. Depois sorrira para Lucano e partira, suas vestes flutuando em torno do corpo. Era fácil para os que não tinham ferimentos considerar insignificantes os sofrimentos alheios, espantando-se de que os atingidos por eles se queixassem. Agora Lucano estava ali, naquele crepúsculo, e olhava para o mar que escurecia e para o reluzir distante do poente de um laranja escarlate. E sentiu novamente aquela horrorosa solidão, seu abandono e o infinito, o inconsolável desgosto, não apenas por Rúbria, que estava perdida para ele pela eternidade, mas por todos quantos sofriam e choravam em voz alta, sem conforto. Sua alma enrijeceu nele, resistindo. Jamais Deus tornaria a falar-lhe, pois ele fechara os ouvidos. O irrespondível não tivera resposta nem consolação. Um vento frio, picante, imenso varreu-lhe a carne. Voltou-se para se ir dali, desolado como sempre, para voltar à pequena casa onde vivia com Cusa e a esposa deste, Calíope. Voltava para a lâmpada acesa, para o jantar frugal e para seus estudos. Era um soldado em bivaque, preparando-se para o dia próximo em que estaria adequadamente armado a fim de encontrar o Deus da dor e vencê-lo. Ora, disse Cusa à esposa Calíope, que estava diante dele com a filha gorducha empoleirada em seu quadril. Tu não passas de uma mulher, e é sabido que as mulheres não possuem inteligência. Eu tive conhecimento bastante para te apanhar como marido, embora não sejas verdadeiramente o mais belo dos homens existentes, respondeu Calíope, o rosto atrevido e bonito, sorrindo petulantemente. Fui eu quem te pediu a Aurélia, e fui eu quem sugeriu àquela pobre e nobre dama que desejávamos ser libertos. Ela comunicou a Diodoro os meus desejos, e assim aqui estamos, livres, embora não tenhamos nascido livres. Estás enganada, disse Cusa, mal-humorado, mas sorrindo à sua filhinha, que arrulhava para ele. Aurélia nos libertou, ou aquele feroz descendente dos Quirites. Não, quando fomos oferecidos por ele a Lucano, nosso grego de olhos azuis disse que não nos aceitaria a não ser que fôssemos primeiro libertos. E como o romano lhe tem um amor paternal e adotou-o como filho, o pedido foi aceito, a fim de que Lucano não ficasse sozinho em Alexandria. Teria o tribuno pensado que sem a nossa assistência Lucano se tornaria um sibarita? Ou um frequentador de bordéis? Ou um jogador? Ora, eu só desejaria que ele apreciasse tais coisas um tantinho. É uma virgem vestal do sexo masculino. Não terá ele sangue, nem órgãos, nem paixões, a não ser para o estudo da sua maldita medicina? Poderás observar, disse Calíope, sentando-se e pondo-se a amamentar a filha. Poderás observar que tu mesmo andas cheio de dúvidas, apesar de teus comentários sobre a minha inteligência. Por que Lucano foge a todos os prazeres dos jovens? Por que é tão abstêmio? Alguém menos caridoso poderia supor que ele fosse um devoto de Narciso, ou que se desse a relações inomináveis com outros jovens.
Mas ele não é uma coisa nem outra. Algo está roendo as partes vitais de seu espírito, como a raposa espartana. Mostra-se impaciente com todo mundo. Suas palavras são frias ou sombrias. Senta-se durante horas no terraço, em silêncio, com seus livros abertos ou com as mãos caídas sobre eles. Quando interrompido, torna-se áspero e seco de palavras. Já ouviste sorrir com alguma frequência? Somente nossa pequena Mara consegue diverti-lo. Ontem visitei o templo de Serapis, a fim de rezar por ele. Não é que eu o ame, pois é impossível amar um jovem tão distante que mais parece uma estátua do que um ser feito de carne. Mas estava pensando em nós. Esqueces de que foi ele quem insistiu pela nossa liberdade? Calíope ergueu os ombros. Liberdade é bom para a alma. Assim dizes tu, com frequência. E quem sou eu para contradizer-te? Ainda assim, nos aposentos dos escravos, em casa de Diodoro, havia alegria. Sem dúvida, deve ser tudo ainda mais alegre em Roma ou nas propriedades do tribuno. Quem vem a esta casa, a não ser professores e filósofos fanfarrões? E ainda assim, aparecem sem que Lucano os convide. Lucano tem amigos entre os estudantes? Há risos aqui e conversas animadas sobre moças e festas? Não, nós não somos velhos, mas esta casa parece-se a uma casa de ancião. Cusa fez-lhe uma tremenda carranca, mas a moça sacudiu suas tranças longas de um tom castanho claro e resmungou. Quando voltarmos a Roma daqui a 4 semanas, Calíope, verás de novo as tuas amigas e terás tuas tagarelices e tuas alegrias. Diodoro já garantiu uma situação para Lucano como funcionário médico em Roma, com excelente salário. Ele poderá ter certo número de clientes particulares e também se ocupará no sanatório. Poderemos ter então nossos próprios e pequenos banquetes particulares com os nossos amigos. Não podemos culpar Lucano por não termos amizade aqui. Somos estrangeiros. Calíope sorriu para ele afetadamente. Com o generoso estipêndio que o tribuno te envia e com tua avareza, podemos bem comprar um pequeno horto e granja perto de Roma. É necessário que continuemos a ser parte do pessoal doméstico de Diodoro e que sejas professor de seus filhos? Jamais ouviste falar em gratidão, disse Cusa severamente. Deu uma palmada na própria coxa e continuou. Não, se Diodoro não nos quiser, devemos permanecer em Roma com Lucano e tomar conta do pessoal dele. Estou certo de que ali ele se casará. Ah, disse significativamente Calíope. Digo-lhe que ele jamais se casará. Por acaso aceitou os convites das famílias dos estudantes aqui de Alexandria? Não, vive sozinho, naquele seu terrível silêncio marmóreo. Pensa apenas em Rúbria, jamais a esqueceu. Ela se tornou uma divindade para o rapaz. Em nome dela, despoja-se de dinheiro, e isso não é coisa natural num grego. Dá o que pode a cada mendigo que vê. Não está sempre visitando as prisões para curar e confortar criminosos e escravos? Aquele moço é um escândalo. Sou mulher de intuição. Ele nada disse com respeito a essa situação de funcionário médico em Roma e fica silencioso quando te referes a isso. Receio que recuse. Não sejas nécia, trovejou Cusa, indignado.
Lucano pode não ser natural ou caloroso, mas não é um imbecil. Para que tem estudado? Por alguma terrível razão que só ele conhece, disse Calíope. Contente por ter conseguido deixar Cusa ansioso, a mulher retirou-se com a filha para fazer a cesta. Cusa, entretanto, estava perturbado demais para repousar. Saiu para o terraço alto, resmungando consigo mesmo. A casa não era pequena nem grande e fora construída com pedra branca, com um pórtico externo agradável, voltado para o mar, apoiado em simples colunas. Atrás da casa ficava a quente e impetuosa cidade de Alexandria, ainda mais poliglota do que Antioquia, maior e mais ofuscante e muito mais corrupta. Fervia, rolava, gritava, urrava em inúmeras línguas. Era uma torrente inquieta de faces negras, morenas e brancas, e de trajes de outras terras. As ruas abafadas e tortuosas ferviam de caravanas, camelos, cavalos, bigas e burros. Os chacais uivavam a noite inteira, lá pela periferia da cidade. O prefeito nunca podia estar certo de quantos de seus homens voltariam à noite de seus postos. O assassínio era muito frequente. Mesmo as legiões romanas que ali estavam não poderiam manter sempre a ordem. Coletores de impostos desapareciam quando não iam acompanhados de soldados, e seus corpos eram com frequência encontrados no rio, quando a maré os devolvia para o porto de esplêndido colorido. Aquele era, para Cusa, um dos aspectos agradáveis da cidade que ardia como se tivesse fogo interno, dia e noite, de manhã e à tarde. Prostitutas de todas as raças e de todas as cores frequentavam as ruas estreitas e violentas a qualquer hora. Toda casa de família de algum porte tinha sua própria guarda armada nos portões. E mesmo assim, o roubo era coisa tão comum que pouca gente chegava a comentá-lo. Sobre a cidade, uma poeira amarela e quente esvoaçava em nuvens tais que fazia vermelhos os ares sufocantes. À noite, sob o luar, em cima das tochas colocadas em soquetes ao longo dos muros. Turbas assaltavam-se mutuamente no meio da noite, e havia sempre bandos de jovens judeus e egípcios em conflitos, amaldiçoando-se e espancando-se com cacetes e usando navalhas brilhantes. A cada manhã, os becos ficavam cheios de cadáveres, evidência de outros conflitos, também entre outras raças. Embora os romanos tivessem criado um sistema sanitário muito adequado de esgotos que iam desaguar no porto, o povo usava as ruas como latrinas durante a noite, desprezando os sanitários públicos que ficavam a pequena distância. Consequentemente, Alexandria tresandava, mesmo durante o mais brilhante e seco dos dias. Em comparação, Antioquia era um sanitário limpo. O alho parecia ser o perfume popular, e as ruas cobertas de pedras lisas estavam sempre juncadas de entranhas, tanto de animais quanto de homens, apesar dos exércitos de escravos que eram levados diariamente aos trabalhos de limpeza. Era uma cidade perigosa e flamejante, uma cidade sufocante e violenta, sempre ruidosa pelos gritos de perseguição e fuga. As epidemias assolavam
às casas de famílias e as prisões estavam constantemente repletas. Bigas faziam estrondos pelas ruas sem cessar, e as pessoas jamais estavam longe de serem arrastadas ou batidas por elas. A casa de Lucano, porém, ficava num ponto mais ou menos isolado, não muito longe da universidade. Era rodeada de jardins alcantilados e de um muro confortavelmente alto, rematado por agudas pontas de ferro. Cusa espalhara cuidadosamente na cidade o boato de que Lucano não tinha dinheiro, que a casa era espartana, sem conter ouro nem prata, ou qualquer outra coisa que valesse a pena roubar. Em consequência, houvera na residência apenas 12 tentativas de roubo durante aqueles 4 anos. Cusa amaldiçoava a cidade e sua inquietação, ao ficar ali, na colunata alta sobre o porto. O mar exibia o mais régio dos tons azuis, quase um arroxeado imperial, enquanto fervia lentamente sob o céu, aquecido a ponto de parecer branco. Centenas de navios, pequenos e grandes, atravancavam o porto. Velas azuis, vermelhas, brancas, escarlates e amarelas pendiam frouxas de seus mastros, pois não havia vento na imobilidade brilhante do meio-dia. Nenhum navio se movimentava. Era a hora da sesta, a fuga ao calor intolerável. A cidade mostrava-se relativamente tranquila para Alexandria, e só o mais leve dos estrondos alcançava os ouvidos de Cusa. Ele enxugou o suor da testa com o braço nu e arquejou. Aquela brisa quase imperceptível, vinda do mar reluzente, era úmida. Alexandria fazia-se tolerável apenas quando um vento quente e seco vinha dos desertos. Os navios agora balançavam pesadamente, tocados pela maré lenta e incandescente. As palmeiras no jardim, a grama ressecada e as árvores enlanguecidas sobrecarregavam-se com poeira amarela faiscante. Era impossível combater o calor da África com qualquer água, e as fontes mostravam-se apáticas. Cusa podia ouvir sua queixa leve entre ele e o mar. As flores magoavam os olhos com suas cores demasiado intensas, e a luz vinda do céu, bem como o fulgor arroxeado do porto, ainda os magoavam mais. Apesar disso, Cusa sentou-se e entregou-se a pensamentos perturbadores. Lucano jamais fora uma alma jubilosa, mesmo quando menino, a não ser quando em companhia da jovem Rúbria, ou cavalgando loucamente o pequeno burro no caminho para Antioquia com Queptá. Sempre se mostrara demasiadamente reservado, quieto demais, contemplativo demais para uma criança, e suas cóleras, apesar de infrenes, eram frias e glaciais como gelo. Qualquer calor solar, qualquer tepidez e amor que tivessem sido parte de sua personalidade, gastara-os com a filha de Diodoro. Rira muito raramente e quase sempre em presença dela. Se Lucano se mostrara bastante difícil em Antioquia, depois da morte de Rúbria, fora, às vezes, intolerável para Cusa durante aqueles 4 anos. Fixava em Cusa um olhar sardônico, quando o professor discordava dele a propósito dos trabalhos
que trazia da universidade para casa. Cusa sentia-se em igualdade com qualquer dos professores da universidade e ofendia-se quando Lucano preferia a interpretação deles à sua. Lucano o provocava, atormentando, não com leveza, mas com uma espécie de amargo desejo de aguilhoar. Não és Sócrates, dizia-lhe Cusa, intimamente ofendido. E eu me ressinto desses intermináveis diálogos que não levam a coisa alguma, a não ser a me apresentar como um tolo. É essa a sua intenção? Lucano desculpava-se, com sincero arrependimento, mas seu rosto permanecia sombrio. Era como um homem que aperta constantemente um dente tomado por um abscesso, pensava Cusa. Quando, em nome dos deuses, irá ele esquecer aquela donzela? Ali estava Cusa, sentado, pensando em Lucano, na colunata. Sacudia e tornava a sacudir a cabeça. Apesar das queixas de Calíope, resolvera não deixar Lucano, a não ser que o jovem grego o despedisse. Bom, foi um pouco longo, mas terminamos o capítulo, tá bem? Voltamos para o próximo. Tchau, muito obrigada, tá bom?